sejam bem-vindos a esse canal, podcast de Bem com a Vida. Meu nome é Mariana Leite, eu sou nutricionista. E eu sou Giovana Fiorito, farmacêutica. E esse podcast tem como patrocinadores a melhor farmácia de manipulação de Campinas, a Farmapele, e a M10 Treino de Resultado. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e os impactos que ele tem na saúde mental. E para isso temos uma convidada super especial, Pamela Ponce, especialista em transformar empreendedores em investidores. Pam, muito obrigada por aceitar nosso convite, me contribuir com a gente. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. E Pamela, não te conheço, primeira vez que a gente está se vendo, então deixa a Gi aqui quietinha. Conta pra mim o que você faz. Tá bom. Bom, antes de contar, fazer o gancho do que eu faço, eu vou compartilhar 4 formas para contextualizar de como que a gente ganha dinheiro. Só existe 4 formas. Bom, primeira, quando você é colaborador e aí você troca tempo por dinheiro, você tem aquela negociação e assim por diante. Segundo estágio, quando você é autônomo e aí você continua trocando tempo por dinheiro, mas você já tem aquele olhar de trabalhar proposta de valor para o mercado. O quanto aquele meu tempo, o quanto está valendo e o quanto de conhecimento, know-how está envolvido naquilo. Sim. Então você consegue sair de uma faixa etária de preço e tem oscilações no mercado. Beleza. Terceiro, aí quando você já está como empresário, que aí você tem o seu CNPJ, já começa a trabalhar produto, já começa a trabalhar serviço e não necessariamente, né? A gente trabalha só tempo. A gente vai trabalhar o tempo como empreendedor ali, né? Na questão de flexibilidade de tempo, na questão de como que você troca ali para você ter a sua realização pessoal. Sim. E o quarto ponto, quarto estágio, é a gente transformar a nossa mentalidade em investidor, investidora. Do tipo, tá, ok, mas como e quais estratégias eu devo fazer com o que eu faço hoje para que o dinheiro trabalhe para mim? Que todo mundo quer. Ótimo, Que a gente todo mundo quer chegar. Que é o que Aí todo você tá mundo dormindo e o dinheirinho lá, só caindo na conta, né? Isso, né? Sim. E aí eu preparo, então o que eu faço? Eu preparo os empresários para buscar investimento no mercado. Eu crio conexões, pontes, para quem? Eu quero expandir meu negócio e vou comprar uma empresa para expandir, ou eu vou comprar uma startup para fazer escalonamento, ou participação, que é o que a gente chama de equity, cotas daquele CNPJ e assim por diante. Só que isso é um nicho muito focado meu, que é para o ambiente de tecnologia, startups. Que eu comecei a ficar incomodado. Porque quando aparece pessoas, empresários de outros mercados, eles falam, tá, mas e aí? E como que funciona? Como que a gente pode fazer? Tem essa oportunidade? Eu falei, bom, como que eu posso expandir isso para um ambiente que é muito... Porque dentro do ambiente de startup, do ecossistema de inovação e tecnologia, isso é muito óbvio. A forma de se relacionar com valuation, ou seja, compartilhar com quem está nos assistindo aqui, né? Os termos técnicos. Eu já dei uma... Vamos falar português, por favor? Eu já tenho uma pergunta. tá anotada. Valuation, né? Quanto vale o teu negócio? E aí eu faço uma perguntinha aqui pro povo. Você toma a decisão todo ano. A gente está aqui, podemos começar a falar de metas, de planejamento, de objetivo para o próximo ano, tal. Ok. Só que você nem para pensar o quanto que aquelas estratégias e aquelas tomadas de decisões vão realmente trazer retorno de investimento. Porque você não é calculado, né? Não é calculado, porque você não sabe nem quanto vale a sua empresa. Sim. Para mim, de tempos em tempos, todo mundo deveria calcular o valuation
do seu negócio. E você ensina a fazer esse cálculo também? Já tô pensando em mim. Existem várias formas de se fazer, são 8 formas que existe para se fazer, então dá para ficar mostrando. Sim, E sim. talvez esse não seja nem o objetivo de ensinar, porque é muita. Eu falo que quando você empreende, é muito chapéu, gente. Você tem que ser um especialista generalista. Sim. Então, eu faço valuation para eles. Entendi. E acho que cada mercado tem os seus parâmetros, né, a serem analisados para você chegar nesse valor do negócio, né? Sim. Porque um negócio é diferente do outro, então você não consegue usar, acho que os mesmos critérios para avaliar. Lógico, a maior parte deles sim, Você tá certo. mas acho que não são todos os negócios com os mesmos critérios para você chegar. Ó, Esse valor do vou negócio, tangibilizar para quem tá nos assistindo. Uhum. Imagina que você tem uma empresa de produtos. Então, ali é commodity, é compra e venda bem clara de café, por exemplo. Bom, então é muito claro que o valuation vai ser mensurado pelo faturamento, pelos maquinários, pelo ativo imobilizado e assim por diante. Mas e se você está trabalhando com um serviço? Sim. Onde você tem contratos futuros, onde aquela carteira de cliente não necessariamente ela está atrelada a um estoque. Fica um negócio um pouquinho mais assim, desafiador Difícil, né? de mensurar. Pra mensurar. Entendeu? Sim, sim, sim. E uma pessoa autônoma, ela pode chegar a ser um investidor? Adorei. Com certeza, todo mundo, até Até mesmo. o CLT, a primeira opção, né? Tem a forma de ser investidor. Né? Sim, porque, na década de 90, quando a gente precisou tirar a estrutura, né? Antes, o crescimento dentro de uma empresa era numa linha vertical, ou seja, sai daqui, vou indo, tá. Com o tempo... Que era o plano de carreira, né? Que era o plano de carreira. Que era o sonho do CLT, né? Mas começou a fazer uma bolha gigante de cabide de funções. E não tinha necessidade. Então, a gente começou a reorganizar isso no organograma e trazer para uma linha vertical. Trabalhar, equalizar um pouco o poder, essa questão, e muito mais propósito, objetivo dentro da corporação. Com isso, começou a nascer a palavra intraempreendedorismo. Ou seja, você empreender dentro da corporação também. Você, muitas das vezes, fazer dinheiro, investir ali com o teu próprio know-how. E respondendo sua pergunta, a autônoma também pode? Com certeza. Porque tem uma coisa que hoje o mercado digital está entregando. Marca pessoal. E muitas das vezes a gente está deixando dinheiro porque a gente não consegue avaliar a nossa marca pessoal. Ah, Pamela, mas aí é difícil fazer um valuation. Com certeza. Mas você não precisa fazer um valuation da sua marca pessoal. Você pode já mensurar o quanto de impacto, por exemplo, de network. Falando, vamos né, pensando em metas e até mesmo em impacto da gente traçar metas e levar para nossa saúde mental. Quantas vezes vocês podem me responder isso? Quantas vezes vocês já fizeram algumas metas de realização pessoal que automaticamente o negócio de vocês teria que trazer esse resultado? Sempre. É tudo atrelado, Sempre. né? Não dá pra desconectar uma coisa da outra. É isso. E acho que essa conexão, ela é importante até quando a gente pensa em sucesso, Sim. né? Como que você vai definir o sucesso? As pessoas pensam muito em definição de sucesso atrelado à sua esfera profissional. Mas, na verdade, o sucesso, ele engloba tudo, né? Ele engloba todas as esferas da sua vida. E aí, por isso que eu acredito que a questão da saúde mental, ela tá totalmente relacionada. Porque não adianta nada você tá com um negócio ali com, né, um baita valuation, que agora... Ela gostou da palavra. Ela agora. adorou. E aí você tá lá, Sim. faturando horrores e tal, e não sei o que, o negócio crescendo e ampliando, investe aqui, investe lá, sonho, né? Mas você não tá bem. Então, eu acho que, assim, a sua saúde não tá boa, você ter crises de ansiedade. O último episódio a gente falou sobre ansiedade, né? Então, o Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Mais ansiosa do mundo. Então, eu acho que isso tá relacionado a muito essa nossa
ambição, acho que a gente pode dizer assim, Sim. né? E voltando para esse lado da mulher, a mulher de uns tempos para cá começou com essa ideia, essa ambição de ser autônoma, empreendedora, trabalhar a sua marca digital. Então, acho que tudo isso mexe com a saúde nossa mental, total. Será saúde. que ela quis mesmo? Ou ela não teve opção? Ah, tá aí também, né? Porque, ó, gosto de trazer dados. Vou chorar. Eu vou chorar hoje. Porque você vê um desafio em mulheres ascenderem no cargo de liderança nas corporações. Sim. Você vê uma diferença de salário Ainda vê, né, isso. Dentro do mesmo nível de cargo e de entrega de resultado de até 30%. Aí quando você vê alguns pontos, você vê dentro do mercado, quando um CNPJ comandado por uma mulher... Não, eu vou fazer um outro adendo, depois eu volto. Porque esse aqui a gente fecha, esse aqui é legal. Peraí, volta logo. Quando você trabalha esse olhar, você fala, nossa, caramba, ela tem filhos. O que ela precisa? Flexibilidade de tempo. Porque ela quer amamentar, ela quer fazer isso e vendendo hora, sim, de tal a tal horário ali, ela vai conseguir atingir esse resultado? Não. Não vai. Então o que ela faz? Ela sai para empreender. Ela busca uma opção. E aí tem dados dizendo que 78% das mulheres que hoje estão empreendendo, que querem empreender, empreendem, fazem isso após se tornarem mães. Então, qual é a oportunidade ou a necessidade? Ou a necessidade? Qual é o motivador? Sim. Então tem que parar para... Porque empreender é igual para todo mundo. Agora, o que diferencia é a carga emocional e acumulativa do seu ambiente pessoal. E que aí? as mulheres, gente, tem muito mais, diga-se de passagem. É triste essa realidade, né? Porque não é uma coisa compartilhada, né? E muitas mulheres, a gente, né, vai falar de mulheres um pouquinho, então, elas são sozinhas, né? Elas não têm ali um companheiro para dividir, para fazer essa divisão de tarefas. E aí entra realmente esse empreendedorismo, que eu penso em empreendedorismo para mulher, desde vender bolo de pote, manicure, né? Que são coisas... definição, sim, né, são do coisas... empreendedorismo. Teoricamente pequenas, né? Eu vejo assim, o empreendedorismo é uma mentalidade, Sim. é um comportamento. Empresário é uma função, é um cargo para você gerir um CNPJ. Mesmo que aquela mulher, né, ela não tenha, ela não seja uma empresária, porque ela não tem um CNPJ, porque ela está vendendo bolo de uma forma informal dentro da casa dela, mas ela tem a mentalidade empreendedora. Sim. E uma necessidade empreendedora muitas vezes, né? Sim. Não é nem mentalidade, porque às vezes ela queria estar ali no conforto, né? Mas ela precisa, Sim. ela precisa. E você consegue ajudar essas pessoas que estão assim nesse comecinho? Acho que o seu foco é um de pouquinho empresa, diferente. Né? É um pouco mais para frente, porque o que acontece? Nesse estágio, ela não vai conseguir abraçar a mudança. E eu posso entregar qualquer ferramenta ou dados, estratégia, mas se ela não tiver poder de execução, esquece. Então tem que ser um nívelzinho um pouquinho mais avançado, né? Sim, ela pode ser uma autônoma, ela pode, só que ela já tem que ter um comportamento ali, já ter um faturamento, algo diferenciado, para ela conseguir entender e receber essas ferramentas. Receber... Para facilitar, imagine, hoje vocês têm escritório de contabilidade dando suporte para vocês. Sim. Certo? Tem melhor. Eles fazem vários relatórios gerenciais. Sim. Tudo que vocês mandam, recebem esses relatórios. Só que a maior parte de quem tem um negócio não sabe ler aquilo. Eu não sei. E o que eu faço? Eu leio aquilo. Peço para minha inteligência artificial, para a estrutura hoje que eu tenho, lê, traduz e entrega num formato de relatório. Esse é o primeiro estágio da esteira de produto que eu tenho, que é o que eu posso começar para quem está ali tentando entender no início,
porque já ajuda a entender que tipo de pensamento e comportamento é possível para deslumbrar melhores práticas ali pro negócio. E essas ferramentas, eu falo agora como empresária, né, empreendedora, o tanto que essas ferramentas são importantes, né? Você falou a questão do escritório de contabilidade. Eu tenho um escritório de contabilidade, né, de extrema confiança aqui em Campinas e que eles me ajudam a ter uma certa tranquilidade para tomar as decisões que eu preciso tomar dentro da empresa, porque a gente, eu sou farmacêutica, né, técnica, minha formação é totalmente técnica. Sim. E aí eu fui para esse universo de empreendedorismo, de, né, montar a empresa, caí de paraquedas, realmente, eu não tive formação para isso. Então, essas ferramentas que a Pamela está falando, eu acho que são muito importantes para ajudar a gente ali na gestão. Porque a pessoa que é técnica, como eu, você fica muito preso ali no operacional, a sua cabeça é operacional. Sim. Então, assim, a parte de manipulação de um medicamento, de uma matéria-prima, de análise, de controle de qualidade, do início ao fim, aquilo assim, gente... Flui, como se eu tivesse nascido ali, entendeu? Sim. Porque é o meu core. Agora, quando você empreende, você começa a lidar com desafios que vão muito além do seu core, muito além do seu conhecimento, daquilo que você se formou. Então, a pessoa, você deu o exemplo da pessoa que faz o bolo, né? A Mari falou a pessoa que faz o bolo, ou seja, qualquer serviço ou produto que ela for ofertar, ela acaba tendo que aprender a lidar com outras esferas que não só aquilo que ela sabe fazer. Então, ela tem que aprender a lidar com a gestão financeira, ela tem que aprender a lidar com compras, ela tem que eventualmente lidar com um funcionário que quando o negócio começa a crescer, ela vai precisar de mais gente, né? E aí que entra, de repente, a saúde mental. Exatamente. Porque aí pira. Sim. Porque aí pira. Domínio, né? Não, e outra, quando você, por exemplo, né, a questão da autônoma, ela tá ali sozinha fazendo vários chapéus, colocando agora eu sou a vendedora, agora eu sou a diretora, agora eu sou a executora, os pratinhos ali, tem um monte de coisa. Se ela começa a contratar, né, a entrega desse relatório de como é a gestão financeira dela, olha, aconteceu isso, o mapa tá assim, as saídas foram muito mais para esse olhar, a entrada. Abre, né, um pouco. Abre. E porque começa a nossa saúde. Então, é uma ferramenta que a gente começa pode usar. a oxigenar. Sim. E dá um alívio, eu acredito, né? Porque quando a gente pensa em negócio, a gente quer sempre ter lucro. É o objetivo ter lucro. E quando vem as contas, dá alguma coisa errada, a gente pira, a gente fica ali ansioso, fica nervoso. E quando, de repente, a gente tem esse relatório, fala, olha, não foi bom aqui, mas, de repente, ali foi. Você consegue pegar um outro rumo, né? Isso dá uma visão, acredito eu, porque eu sou essa aí, sabe? Eu sou de cozinheira para nutricionista e para profissional, então tem hora que a gente fica sobrecarregada. E mãe, aí você fala, gente, amanhã vários papéis. Eu não consigo nem dormir à noite de tanta coisa que eu preciso pensar para ter lucro, para poder realmente ter uma rentabilidade, já que sou autônoma, não tenho o meu salário fixo lá no final do mês, né? Sabe o que te ajuda? Falando em saúde mental, a gente pegou o gancho aqui nos bastidores de ansiedade, né? Sim. Que você comentou que o Brasil é o país, um dos países com mais número de pessoas ansiosas, né, no mundo. Então, por quê? Nós temos que sempre nos adaptar. Só que uma coisa é você apagar incêndio, outra coisa é você gerir teu negócio apagando incêndio para sempre. Sim. Então, o que eu faço é ajudar a reduzir essa ansiedade. Porque quando você tem números, os números não mentem. A tua tomada de decisão, ela para de ser intuitiva. Mais precisa, né? Ela é mais precisa. Porque, assim, racional. E não é nem questão de ser precisa. Porque quando a gente empreende, o risco tá ali. Sim. Então, quando a gente fala de precisa, é como se tirasse o risco da jogada. Mas, assim, mentira, tá, gente? Quem quer empreender, mentira. Vai ficar calcula o risco. Né? O risco é calculado. É isso aí. Você calcula o risco. Você reduz o risco. E esse é o objetivo. Se você para de sentir essas emoções negativas, esse estresse, essa ansiedade e calcula aqueles riscos, o que acontece?
você tem espaço, tempo, mentalidade para você pensar no dinheiro que você está deixando na mesa e em outras formas do dinheiro trabalhar para você. As estratégias, né, para prospectar e tudo mais. Segurança também, né? E eu acho que, eu não sei se foi nessa gravação ou se a gente falou isso nos bastidores, mas se eu estiver repetindo, me desculpe. A gente falou a questão do sucesso, né? Porque a gente está falando do lucro e a gente comentou isso já aqui, que o sucesso, por mais que a gente busque, né, quem é empreendedor, quem está lá com o seu negócio, o nosso principal objetivo é ter lucro. Mas a gente tem que entender que o sucesso ele não pode só estar atrelado ao lucro do seu negócio, porque nós somos pessoas, né? São CPFs que controlam CNPJs. E aí, enquanto um CPF, a gente precisa ter alegria, ter felicidade. E é tudo isso, nosso equilíbrio, que vai mensurar esse sucesso. É verdade. Né? Então, isso tá muito relacionado. É que para o CNPJ, o sucesso ele tá atrelado a lucro, a valor, Sim, a sim. dinheiro. E aí fazer essa desconexão do CNPJ para o CPF é tranquilo. Você, Giovana, se a sua farmácia não estiver bem, você vai ficar bem? Não é tranquilo não, né? Não é. Nada E não dá nem pra desconectar. Haja saúde mental. Ó, eu gosto de resumir esse assunto que é tão complexo assim, ó. Gente, caixinhas. CNPJ. O único objetivo do CNPJ é gerar lucro e emprego de forma ética e responsável. Ponto. Tua realização. E aí você abre esse negócio para você ter a tua realização pessoal. Aí você pode trazer isso para uma bandeira de ajudar mulheres, que é o meu caso, de abrir coisas mais flexíveis, tal, para que possa alavancar. Você começa a não trazer só a tua realização pessoal, você vai para um segundo pilar, ajudar os teus clientes na realização deles. Sim. E o terceiro pilar é ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Que está envolvido com propósito, que né? tá. Isso acho que tem tudo a ver com um propósito. E aí, trazendo nessa questão de, né, fazer do mundo melhor, e aí eu falei, eu vou deixar pro depois e tal. Tem um dado que quando nós falamos em investimentos no ambiente de tecnologia, de inovação, uma startup comanda... Bom, será que o pessoal sabe qual a diferença entre isso? Eu ia te fazer, quando eu falei que eu tinha uma pergunta, eu ia falar, define o que é uma startup, porque às vezes a gente fica meio vago, né? Qual que é a definição de uma startup? Tá bom, vamos lá. Aí você volta para esse raciocínio. Gente, startup vai ser o mesmo processo, vai ter trabalho tanto quanto, vai ter CNPJ, todas as atividades operacionais legais é a mesma coisa, não tem diferença. É uma empresa. É uma empresa. Tá. O que diferencia? O objetivo de crescimento dela. Ela não pode ter barreira de geolocalização. Eu não posso só ser algo que eu consiga só atender regional, bairro e assim por diante. E ela tem que ter uma discrepância, porque quando a gente está crescendo o negócio, a empresa, a gente tem um custo operacional aqui e faturamento aqui. Vai crescendo. Tá vendo que vai ficando um pouco diferente, mas porque é a margem de lucro, mas acompanha, vai crescendo. Já na startup, o objetivo é que isso aqui tenha uma discrepância. Gostei. Também, Eu quero uma startup. Por isso o uso de tecnologia. E aí, o que aconteceu? Os ambientes, né, as empresas de modelos tradicionais começaram a investir absurdamente em tecnologia, achando que só investir em tecnologia iria resolver e aumentar a margem de lucro. Sim. Mas não é isso. Tudo é questão de comportamento, é questão de estratégia. Porque a tecnologia é o meio, é uma ferramenta, não é o fim. Então, e isso que é a questão startup. também das startups, tem a questão do ambiente, porque eu sempre ouvi muito falar a respeito de startup, ela iniciar numa universidade. Isso é um pré-requisito? Isso tá dentro da definição? Ou é uma mas é uma tendência? É uma tendência porque você está trabalhando... Lembra que você está trabalhando no escalonamento? Aí quando você está falando em universidade, você tem suporte de laboratório, você tem suporte para realizar, às vezes, patentes, tecnologias, assim por diante. Porque eu acho que na minha área, então, a maior parte
da área da saúde, geralmente começa no da área laboratório. da saúde, elas começaram em universidades, né? E aí foram ganhando corpo e tudo mais para chegar nesse nível. É uma coisa mais nova, né? Porque quando eu me formei lá em 98, eu nunca, jamais iria se falar disso. Quando então é uma começou? coisa mais recente. No Brasil já tem uns 10 anos, mas fora já tem... Não, eu faço 15 anos de formada, gente. mas fora já tem um pouco mais. Sim, sim. Eu tenho uma parceria com o Ministério da Tecnologia e Inovação e eu atendo um programa da FINEP chamado Mulheres Inovadoras, que eu sou legal. mentora lá de forma voluntária. É uma mulherada cientista, assim, pode falar palavrão, gente? Pode falar. tudo Fodásticas, gente. Demais. E elas são cientistas e elas querem melhorar o mundo e fazer isso, e fazer acontecer e tal. Mas a hora que você fala assim, tá, e como que você vai fazer levar isso pro mercado, virar negócio? Ganhar, ter lucro, ganhar dinheiro com isso. Aí é o desafio. Sim. Que as Como ideias trabalhar. são boas, né? E é aquela coisa, ideia não vale nada. Não vale nem 10 centavos. Porque se você não tiver poder de execução. E aí é a questão da mentalidade, do comportamento. E olha que louco. Que aí eu vou fazer no ambiente de startups, uma startup comandada só por homens, a cada $1 investido, você tem 38 cents de retorno. Já numa startup comandada com liderança mista ou só por mulheres, esse valor sobe para 70 cents. A cada $1 investido. A gente é muito maravilhosa. E por que isso? Por questão de habilidades. A gente começa a trabalhar na década de 40, virando ali para 50, quando a questão acabou a Segunda Guerra Mundial, foi encomendado um estudo de comportamento. Porque o que acontecia? O que aconteceu, né? Digamos, não vou entrar no mérito de como foi toda a estrutura, mas de uma certa forma os judeus e os ciganos patrocinaram a guerra porque os espólios deles eram usados, né? E eles são pessoas que usam muito quadros, joias, coisas que são mais fáceis de ter solução ali e transformar em dinheiro. Comércio. Tô sendo bem racional, tá, gente? Só pra pontuar aqui. Ok, e aí o pessoal que comandava o mundo falava assim, tá, mas e aí, num cafezinho, o que a gente faz? Os caras perderam os familiares, a autoestima, membros do corpo. Sim. Muitas das vezes, assim, foi destroçada a alma daquela pessoa. E ela saiu de lá, começou de novo, atingiu a mesma prosperidade financeira ou maior. Qual é o comportamento que eles têm, esse núcleo tem, que a gente precisa estudar? Me ensina. Me ensina. Me ensina. E eles foram e entenderam isso e trouxeram para as competências. E você não vai falar qual foi? Como é que foi isso? É porque é muito longo. Eu tô esperando. Eu tô ansiosa. ansiosa. Não, mas vamos lá. Mas esse não é o melhor ponto, não é o ápice. O ápice foi que, quando a era da informação começou a chegar na década de 2000, eles começaram a falar assim, gente, mas essas competências não tá dando certo, tá acelerado o mundo, a gente não tá conseguindo adaptar isso. O que tá rolando? Acho que mudou. E eles começaram a quê? A entender isso. Quando começaram a entender isso, o que eles fizeram? Eles entenderam que no núcleo de empreendedorismo feminino, e aí vocês dão um Google, coloca lá, habilidades do futuro. As 10 habilidades do futuro, você olha, é uma mulher. São intrínsecas já. Principalmente se olha, é uma mãe. Gente, eu tô quase então, hein? Eu tô Tá lá já. na área, gente. Só mais um passinho e já tô milionária. E aí essa é a questão. Porque essas habilidades são intrínsecas. Só que tudo que você trabalha em excesso, só que só para trabalhar e apagar incêndio, você não tem resultado. Dá tempo, né? Você tá apagando incêndio o tempo todo, não dá tempo. Eu acho que o que falta é isso, falta tempo, sabe, gente? Porque são muitas atividades. Tempo todo mundo tem. A questão é questão de priorizar. E tal, sim. Só que às vezes, realmente, você... voltando para a questão, né, de todas as esferas da vida, né? Para a gente ter um sucesso, uma abundância plena em todos os aspectos.
A gente tem que se dedicar ao trabalho, até porque, no caso de empreendedoras, empresárias, a gente precisa que o nosso negócio dê lucro, né? Sim. Então, a gente se dedica ali, isso é uma prioridade, até porque o nosso sustento provém dali, ok. Aí a gente tem que se dedicar à nossa família, que é uma prioridade, né? Então, você já tem Mas que fazer é uma prioridade para todo divisão. mundo, né? Sim, mas é uma mas- prioridade, né? Que é para todo mundo, ok. Mas as mulheres, vamos supor que fosse dividido meio a meio, tá? Numa sociedade fosse utópica. Né? O homem é responsável por 50% e a mulher é responsável por 50% de atenção, de tudo. E eu não acho, tá, gente, que não exista isso. Claro que existe. Eu acho que existe sim. Mas- Embora a gente esteja numa sociedade machista, isso é da nossa sociedade, né? Então tem muita coisa que parece que é incutido, que a gente vive assim há gerações e gerações e é meio que natural e vai, né? Embora muita coisa esteja mudando. Mas eu acho que existe essa divisão. Sim, sim. Mas aí mesmo tendo essa divisão, você ainda tem 24 horas no seu dia, né? Então você tem que trabalhar, aí você tem que cuidar da família e você tem que cuidar de você, pensando na nossa saúde mental. Sim. Então, realmente, quando eu acho que falta tempo, eu acho que falta tempo mesmo. O dia podia ter mais de 24 horas, porque priorizar, muitas das vezes, parece que não é suficiente. Você prioriza, mas ainda assim você se sente devendo em O tempo todos os todo. lugares, em todas as esferas. Ó, peguei aqui. Só para colocar, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com os outros, inteligência emocional, julgamento, tomada de decisões, orientação para servir e negociação. Flexibilidade cognitiva e resolução de processos complexos. A gente faz isso o dia inteiro em casa com o filho. Por isso que eu falei que A gente faz isso. E aí isso se repete dentro do ambiente tempo startup. todo. Gi, É mais fácil de aplicar, né? Eu acho que por isso que as mulheres acabam tendo esses dados, né? A gente faz Mais isso o tempo todo. relevantes. porque pegando aplica, né? o que você falou. Será? Olha, eu já passei por tantas etapas da minha vida que eu tenho que desaprender, reaprender. E eu falo assim, literalmente matar aquela Pamela ali, que ela não serve mais para o próximo estágio, né? E ir para um outro. A evolução, e tá tudo bem. Que hoje eu já não consigo mais entender e trazer para minha tomada de decisão a questão de colocar tempo na negociação. Se eu tô tendo que colocar tempo na negociação, eu ainda tô com o comportamento de vender tempo. Eu não tô pensando como uma investidora para que as coisas e o ambiente trabalhem para mim, para que eu priorize o meu tempo. Porque eu tenho... A gente, na sociedade, é estimulado ao quê? A vender tempo. Você vende tempo. O quanto que eu vou abrir mão de tempo no meu negócio para cuidar do meu relacionamento? Quanto que eu vou abrir de tempo do meu relacionamento para cuidar do meu negócio? É aquela angústia, aquele estresse, aquela ansiedade e aquele senso de culpa constante, né? Só que se a gente para um tempinho e olha assim, tá, mas o que eu quero? Vai doer, porque não é fácil. E a hora que você olha isso e você entende a diferença entre solidão e solitude, e aí você faz um processo de olhar para você ali, você não coloca na mesa teu tempo. Porque se alguém te oferece a toda e qualquer mesa de negociação, tem que ser um ganha-ganha. Porque senão você sai com aquela sensação de... Já saíram de uma negociação, seja até de uma compra simples, parece que eu fui lesada. Sim. Não fiz um bom negócio. Não fiz um bom negócio, tal. Porque a pessoa ali na negociação só pensou em curto prazo. E a vida é um jogo de longo prazo. Então, quando a gente trabalha esse olhar, eu falo, tá, mas eu tô aqui no podcast. A primeira coisa, quando vocês me convidaram, quando a Gia recebi o super convite dela, eu perguntei pra ela, o que você quer? Porque para eu aceitar estar aqui, eu sei o que eu quero. E eu sei o que eu quero compartilhar. Eu sei o que eu quero virar de chave e ajudar as pessoas e falar, gente, saúde mental é muito mais do que isso, do que aquilo. Olha a preciosidade do seu tempo. Tem alguns pontos chaves que eu vou trazer, sempre, porque tá dentro do que eu quero para eu aceitar vir aqui.
E aí ela me contou o que ela queria. E tem que ser sempre, em todas as negociações. Todo mundo tem que se dar bem. Todo mundo tem que se dar bem. Todo Tem que mundo. ser bom para todo mundo. E muitas das vezes a gente entra numa negociação, a gente tem a ansiedade e a vontade de falar o que a gente deseja. Só que, na verdade, a gente tem que escutar o que o outro quer. Pra ajustar. Então, a gente ajustou aqui e sempre pensando, pô, mas isso é um negócio... Vai. Se a Gia é minha amiga, ela vira pra mim e pede algo que não tem nada a ver com o que eu faço. Mesmo ela sendo minha amiga, o que eu tenho que fazer? Não. Às vezes a gente já... Porque é o meu tempo, você entendeu? Eu não posso, porque se eu vou me expor, colocar o meu tempo e ter que, às vezes, sei lá, estudar coisa que não tem nada a ver do que eu vou falar, tal, pra estar aqui só pra... Sim. É que Falar no assim começo pra do empreendedorismo, principalmente as mulheres, elas acabam aceitando muitas coisas até para conquistar, né? Numa visão um pouquinho mais fechada, porque eu já fui assim, tô falando por mim. Mesmo que eu não soubesse, não quisesse, eu falava assim que era para poder conquistar, para poder ser vista. Só que depois quem acaba se dando mal é a gente mesmo, né? Eu já fiz muito isso também. É. E tem estudos falando que quando você é uma menina de 6 anos, você já tem a percepção de que o menino, num grupo de estudo, alguma coisa, é melhor. Já é deturpado. Com 6 anos você já tem essa deturpação. Essa visão. Então, tudo bem. A questão aqui não é que, ai, mentira, vamos ser perfeitas, não sei o quê, vamos... Não, mas assim, não pode ser pra vida inteira. E eu acho que tomar consciência disso, né? A gente tendo consciência disso, de que isso é uma coisa que já vem de lá atrás, não é culpa de ninguém, tá tudo bem. A gente, quando toma consciência de alguma coisa, a gente tem a oportunidade de trabalhar aquilo e resolver, né? A Mari falando de alguns momentos, eu acho que o empreendedor, ele passa por várias fases, né? Na vida da empresa. E essas fases, elas estão totalmente relacionadas com a fase pessoal que aquele empreendedor também está passando, né? Então, assim, se a pessoa, ela tá passando por um desafio no ambiente pessoal dela, seja de saúde, seja de relacionamento, seja o que for, aquilo vai interferir no negócio. E dependendo da fase que esse negócio tiver, aquilo vai ser mais crítico ou não. Sim, a gente potencializa, Potencializa. Então, eu acho que isso também é natural, né? A gente entender e respeitar toda essa questão que, de qualquer forma, o CNPJ, ele sempre está sendo por trás, ele tem um CPF, Sim, que tem sentimentos, A gente compra que de tem pessoas, coração. né? Exato. É de pessoa pra pessoa. E aí, quando a gente pensa em pessoas, a gente entra naquilo também que você estava falando de, em alguns momentos a gente acaba falando sim, faz alguma coisa que não tá tanto no nosso sim, né, íntimo interior, no ali. nosso íntimo, mas que às vezes acaba sendo uma estratégia também. Não é? Eu acho que a gente pode usar algumas estratégias em alguns momentos. Mas se for estratégia, ok. Mas se não, pra se não você for, ser visto. eu tive uma época da minha vida, um momento da minha vida que não era estratégico, que no final das contas era um boicote. Sim, essa identificação acho que é importante. Mas isso só vem com a maturidade. Uhum. Porque a gente tem medo, às vezes, no comecinho de falar não, às vezes tem medo de ser cancelado, né? Tá na moda Sim. agora, vamos me cancelar. Então, vamos lá, né? Então, a gente fica com esse receio. Depois, com a maturidade, com os tombos, com as rasteiras que a vida pessoal e empresarial nos dá, a gente vai melhorando um pouco isso. A gente já começa a fazer uma seleção natural. Isso é bom para mim, não vai me afetar na minha saúde mental, não vai afetar o meu tempo, é gostoso, é prazeroso. Mas isso requer uma maturidade, tanto pessoal quanto no nível de negócio, no nível de trabalho, né? E o estudo e planejamento, né? É importante também. Porque aí você tem ferramenta, volta nas ferramentas que a gente estava falando. Você tem ferramenta para conseguir analisar até que ponto que aquilo é vantajoso ou não. Chega uma hora que você fala, não. E sabe uma coisa, né? Falando em saúde mental, é uma prática bem simples, mas ela é muito poderosa. O que eu quero pro próximo ano? É final de ano, né, gente? A gente tem que fazer as metas, caderninho. Não é? Só que assim, você vai fazer essa projeção. Só que muitas das vezes você faz, eu quero X.
Só que ela não é uma meta smart que a gente fala. O que é a meta smart? É uma meta que ela tem que ser mensurável. Ela tem que ter prazo. Ela tem que ter identificação da relevância. Ela tem que ter o objetivo. Tem que ter as chaves ali para você conseguir de verdade. Ah, eu quero um lanche. Tá, mas a pessoa vira e fala assim... Um lanche? A meta da pessoa. Eu quero Um sanduíche. Tá, um sanduíche. Um sanduíche. Tem fome. Tá, eu vou te entregar um sanduíche todo gorduroso, xixelento e tá tudo bem. Aí você fala, não, mas peraí, mas eu sou uma pessoa saudável, a gente tá falando de saúde, eu não quero qualquer tipo de sanduíche, eu quero um sanduíche natural, sem maionese, sem pão branco, sem glúten. Aí entra Nutri, né? Enfim. Feito pela Mari. Não é? Então, o que acontece? Você só jogou Pro universo. E quando a gente fala pro universo, o problema é que tua mente não sabe a diferença. O nosso universo, ele é todo mental. Para que isso aqui se transformasse em algo físico, alguém teve que ter a ideia desse design. Para depois outras pessoas fossem lá e fabricassem. Alguém gostasse, comprasse. E tá aqui hoje. Olha a escala disso. Só começou na mente de alguém. Então, tudo tá na mente. Sim. O tanto que é importante, né? A gente tá com a nossa Com a saúde mente boa. mental em dia para poder tomar as decisões e fazer o nosso negócio crescer, né? Eu acho que a gente tem muitas coisas que podem ajudar, né? E aí vai muito da crença de cada um também, né? Eu acho que aqui somos 3 empreendedoras, 3 empresárias, podemos falar assim? Sim. Somos 3, Sim. né? Nós temos agregados aí Exato. as funções. Tem a mentalidade. Eu acho que a gente tem até como... A gente poderia, acho que, compartilhar as nossas ferramentas, o que a gente usa para melhorar ou para manter a saúde mental dentro daquilo que a gente acredita. O que vocês acham? Pra gente Ótimo. falar um pouquinho para, né? Legal. Então vai, quem começa? Pamela, né? Claro. Ela é a convidada, ela começa. Já coloca. Já coloca na Bora. parede, no paredão. Bom, então, ferramentas para que eu mantenha minha saúde mental, é isso? Dentro do trabalho que você Dentro do faz. trabalho que eu faço. O que você utiliza, né? Tá, Como até uma dica, assim. tá bom. Bom, dentro, eu separo entre o que é operacional, o que é tático e o que é estratégico. Dentro do que é tático, eu verifico, dentro do que é operacional, ou seja, ali do dia a dia, eu aprendi a delegar. Muito bem, isso é maravilhoso. Né? Porque a gente se tem aquele senso, eu já tive aquele senso de, mas ninguém vai fazer tão bom assim, sabe? Centralizador, né? E não dá, então não, eu delego. Dentro aqui do operacional, ó, faz isso, faz aquilo, ou são parceiros, ou você é da minha equipe e tal, e tá tudo certo. Por quê? Eu fico muito, muito mais com o estratégico. Uhum. Como entregar a cereja do bolo e fazer aquilo acontecer para os meus clientes, entender a jornada de experiência dos meus clientes. Pensando nisso, no tático, no meu dia a dia ali, eu acabo dando relevância para o network e fomentar isso. Porque nós não fazemos coisas grandes, médias ou pequenas sozinhos. Não, de forma nenhuma. A gente não sai do lugar. Então, eu entendo o valor disso. E assim, gente, existe uma diferença, não é conhecer pessoas. Que às vezes eu vou em alguns ambientes que são mais imaturos, a pessoa sai entregando cartão de visita, não é isso. Eu vou conhecer, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, tal. Pega lead, vai com aquele sentimento de caçador. É muito mais relevante como a pessoa te enxerga. Como você pode servir ao outro para que a pessoa lembre de você. Você acorda com uma vontade danada de vender. Só que
Em nenhum momento você quer comprar. E se você vê alguém que quer te empurrar, qualquer coisa que seja, você faz o quê? Ai, que pessoa chata, desnecessária, etc. Se fecha. Entendeu? Sim. E a gente quer vender. E a gente quer vender. E a gente vai ser o chato, a gente vai ser o inconveniente muitas vezes, né? E aí, eu busco sempre me aprimorar nisso. Porque cada estágio, com cada nível de network, você vai tendo culturas e estruturas diferentes. A forma como eu me relaciono hoje numa mesa de bilhão ou numa mesa de milhões, quando fala de fundo de investimento, eu tenho um fundo de investimento de 1,2 e eu quero buscar X tipo de empresa e pago Y, tá? É totalmente diferente da forma de me relacionar quando eu falava em R$1.000, Sim. em 10 mil. Postura, ética, tudo, né? A ética não, porque é a mesma coisa, mas assim, a postura, Sim, a cultura, a forma de se relacionar muda, porque os objetivos mudam. Só que não muda uma coisa, servir. Você se comportar ali No final das contas, acho que a nossa missão, é o nosso propósito, servir, né? A gente veio para esse mundo para isso, mas a gente precisa também servir e ganhar dinheiro. É isso aí. Sim. E na minha vida, pessoal, pra válvula de escape, cavalo. E legal. piso. É minha Isso é terapia. importante, né? É isso. Gi, eu tô apagando incêndio, eu acho que eu não... eu tô lá tão ocupada ainda de apagar incêndio que eu não consigo ter essa visão ainda, né? Por conta de época, realmente, da vida, né? Então... A gente vai conversar. Eu vou te mandar um presente, Ótimo. um negócio. Uma Recebo. um planejamento, uma avaliação de maturidade do teu negócio. Ótimo. Bacana. Isso é importante. Perfeito. Então, Gi, eu tô ali ainda. Sim. Né? Mas eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? O fato de você identificar. Você sabe a fase que você está no seu E negócio. sei o porquê que eu estou nessa fase, né? E isso é importante, porque você tá buscando, né? Tanto é que quando a Pamela começou a falar aqui de negócio, que ela faz as ferramentas, que ela oferece ferramentas e mostra e tal. Primeira coisa, então, e você faz... então, a gente vê que você identifica que você tá nesse momento e que o que você está precisando. Sim. Então, isso é muito legal. Eu também. A minha fase, eu falo, gente, apagar incêndio, eu falo, meu Deus, eu apago incêndio todos os dias. E eu acho que isso não tá tudo bem se aquilo começa a te desgastar de uma tal forma que começa realmente a afetar a sua saúde mental, os seus relacionamentos e afetar isso que a gente fala de felicidade plena, que a felicidade plena é você em todas as esferas. Claro que ninguém vive em conto de fadas aqui, a gente sabe que, né? Mas a gente tem ali os nossos objetivos, aquilo que a gente sente que não fere a nossa essência, aquilo que a gente sente que faz bem para o nosso coração. Então é isso que eu acho que importa, né? E aí quando eu penso vou falar então do que O que você faz? que eu faço, o que eu penso assim. Eu acho que eu cheguei num ponto, depois de apagar muito incêndio, que eu acho que essas coisas, essas emergências, ou essas coisas que ainda você não conseguiu, talvez delegar, ou ainda não conseguiu uma equipe, né, que seja, às vezes não é equipe, às vezes é a ferramenta, às vezes é alguma coisa operacional que você tem que mexer. Então, assim, tem vários aspectos dentro da empresa que você pode mexer para que você consiga sentir aquela tranquilidade para delegar. E até que você consiga descentralizar e delegar, que é um desafio muito grande, né? Mas eu acho que mesmo que você não consiga fazer tudo isso, o importante é você pensar que, se você não estiver bem, você não vai estar ali para apagar incêndio. Ninguém vai apagar aquele incêndio para você. Então, eu entendi que apagar incêndio na minha vida tá tudo bem, na empresa, mas que isso mudou quando eu comecei a olhar para mim. Quando eu comecei a olhar para como eu estava lidando com aquilo, fez a diferença. Eu acho que a virada de chave tá aí. É como a gente se relaciona, né? No final das contas, é como a gente se relaciona com o dinheiro. Sim. Exato, com tudo, né? Com essas situações, com o imprevisto, com o problema, com a emergência, com a falta de funcionário, com o sistema que caiu, com a internet que tá... Então, assim, com o fornecedor que atrasou. Então, quando você começa a mudar a forma como você lida com toda essa
atmosfera, eu acho que isso começa a refletir melhor, né? Tem um reflexo diferente, as consequências são diferentes. E para você conseguir lidar com tudo isso, eu acho que a cabeça tem que estar bem. E para mim, o que eu vejo? Eu comecei de um tempo para cá, já faz um bom tempo, mas ter o meu tempo, cuidar de mim e me colocar no centro. Então, assim, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho casa, eu não tenho filho ainda, mas pretendo ter. Então, assim, eu sei que a gente tem que se dividir em várias coisas. E tenho a empresa, mas eu tenho a mim. Sim. E se eu não estiver bem, se eu não estiver ali no centro, não adianta eu não nada. consigo fazer nada, gente. Eu não consigo ser filha, eu não consigo ser esposa, eu não consigo ser farmacêutica, eu não consigo ser empresária. Mas você entendeu que você já entendeu a questão do tempo, de não colocar o tempo na negociação? Sim. Aquele tempo é seu. Exato. Então eu tenho o meu tempo. Você já está mudando os hábitos, o comportamento. Você já entrou no processo. Pode ser que você ainda não conseguiu tangibilizar isso, claro, mas você já iniciou. Sim, então acho que isso que é o importante. É a gente, mesmo que no olho do furacão, o que eu vejo que funciona pra mim, você tá ali no olho do furacão, você sabe que é uma fase, você tem que equilibrar os pratinhos, mas você não pode esquecer de você. Negligenciar, né? Negligenciar, porque senão o resultado ele é pior. Sim. A gente não consegue melhorar, a gente só piora. E em vez de pagar o incêndio, a gente vai deixar a casa pegar fogo. Exato. Né? Porque se você faltar, Sim. né, não vai ter quem faça. Sim. Então isso eu acho que é muito importante. A gente pensar em estar bem. Fazer minha terapia, fazer minha massagem, fazer minhas unhas. Eu não abro mão desse tipo de coisa para poder investir no meu negócio. Eu acho que esse é o principal investimento, em mim. Arrasou. Estamos acabando, gente. Ai, gente, é tão gostoso de ficar falando horrores aqui, Estamos né? acabando. Deixa um recadinho para essa mulherada que quer empreender, então. Bom, para a mulherada que quer empreender, gente, não sei se eu incentivo ou se eu falo, ó, presta atenção no que vocês vão fazer, hein? Porque não tem uma coisa boa. Eu falo assim, quer empreender, mas empreende de uma forma consciente. Eu vejo muita gente querendo empreender numa loucura e eu quero ganhar dinheiro e tal. Só que é teu tempo que você vai investir. Então pensa bem no que você vai investir, como você vai investir e trabalhe o teu planejamento financeiro. Imagine o seguinte, se eu pudesse, é que tem gente que às vezes não vai ter como, ela já está desempregada e aí precisa empreender e assim por diante. Mas se você não está no processo de estar desempregada, está pensando em fazer essa transição, separe uma grana para você cuidar, X, sei lá, R$1.000, R$10.000, não importa, R$100 é o valor do teu custo físico como pessoa física, para você se manter. E faça o cálculo disso por 12 meses. Para você ter uma reserva e para depois você não começar a fazer empréstimo, financiamento, isso e aquilo, de custos altos para o começo do teu negócio, que você pode, às vezes, entrar em dívidas e até perder o negócio e perder outros bens porque você não fez esse cálculo. Então, de novo, faça o teu risco calculado. E assim, e vem, porque tem muita grana no mercado, entendeu? Então assim, curta o processo. Tem muita oportunidade. Não deixe que as pessoas coloquem você com medo, ou você para baixo, ou te deixem em dúvida. Reduza os riscos para que você faça o que você quer, entendeu? Arrasou! Adorei! Pamela, deixa pra galera aí o seu @, o seu contato. Pode vender seu peixe agora. Onde é que as pessoas te encontram? Tá bom. No Instagram, as pessoas me encontram pelo Pamela P. Ponce, Ponce. O LinkedIn é a mesma coisa. Ambos eu acabo falando um pouco sobre investimento. E hoje eu falaria muito mais para as pessoas me buscarem se elas estão querendo crescer o negócio delas. Ótimo.
Muito bem. Então, eu já sou a primeira aqui da turma. Aí eu já sei. Já tenho ali os acompanhamentos. Muito obrigada. Obrigada, Você Tânia. foi ótima aqui. A gente falou um pouquinho, saímos um pouquinho daquela coisa só de saúde, né? De como nutricionista e como farmacêutico, a gente saiu um pouquinho. Eu acho que é super válido isso, porque faz parte também da saúde mental. Gratidão. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem sempre nos assistindo. E até o próximo episódio.